Hoje eu vou falar sobre um mecanismo de defesa que Freud chamou de projeção. Primeiramente, eu vou falar o que é mecanismo de defesa. Mecanismo de defesa é uma forma como o nosso psiquismo se alivia do sofrimento. Nós sabemos que a realidade ela é muito dura, ela não é bonita, ela é feia, e nós protegemos, e nós precisamos de mecanismos para se proteger dessas coisas que nós sofremos no mundo real. Então Freud vai falar de diversos mecanismos de defesa. Esses mecanismos de defesa são mecanismos para nos preservar, para nos manter sadios. Então o psiquismo encontra saídas, se defendendo desse mundo hostil que nós vivemos. Então o primeiro mecanismo de defesa que eu falei é o primeiro vídeo desse ano, que é a negação, que foi na postagem passada. Hoje eu vou falar então da projeção, que é o segundo mecanismo de defesa. Então o que é essa projeção? A projeção é um mecanismo de defesa onde o indivíduo joga para fora de si e coloca no outro todos os seus defeitos, suas questões negativas, tudo aquilo que irrita, tudo aquilo que incomoda ele, tudo aquilo que ele tem raiva, ele deposita e é insuportável para ele ver nele mesmo, então ele coloca no outro. Ele atribui ao outro isso que ele tem e que é insuportável para ele, não é? Então o mecanismo de defesa ele é extremamente negativo, porque se ele for positivo e eu jogar no outro coisas positivas, deixa de ser projeção e passa a ser identificação. Então a projeção ela é sempre negativa, ou seja, eu deposito nos outros as coisas que eu não suporto ver em mim. Então os outros passam a funcionar como espelhos de mim mesmo. Então tudo aquilo que incomoda no outro, tudo aquilo que dói no outro, realmente, se eu olhar para os outros e perceber que está me irritando, que está doendo, essa dor é minha. Isso é o meu interior que está falando disso, né? Então vamos pegar alguns exemplos para facilitar a explicação. Uma projeção pode ser, por exemplo, uma mulher que vai ao trabalho e lá encontra um rapaz que passa a cantar ela, passa a elogiar ela. E ela então tem namorado fora da empresa que trabalha. E ela se empolga com esse colega de trabalho que está cantando ela, que está elogiando ela, que está acolhendo ela, está dando atenção para ela. E ela sente desejos por esse colega, mas ela namora. Então ela vai para casa, ao encontrar com o namorado, e o namorado vira as costas, ela vai pegar o celular dele, vai fuçar no celular dele, vai tentar verificar o que tem, com quem que ele fala. Ou seja, ela vai falar para alguém que possivelmente o namorado dela esteja traindo ela. Então ela está projetando, a projeção está onde? Ela está projetando no seu namorado uma coisa que ela tem vontade de fazer com esse colega do trabalho, sair com esse colega de trabalho. Então é uma projeção, eu projeto no meu namorado aquilo que eu queria fazer com o rapaz que cantava ela na empresa que ela trabalha. Então o desejo dela está deslocado,
tá? Deslocou para o namorado. Então esse é um exemplo que nós encontramos. Podemos citar outros exemplos que são mais claros. Por exemplo, quando alguém fala do outro, ele está falando de si mesmo. Quando Pedro fala de Paulo, eu entendo mais sobre Pedro, porque ele falou de Paulo, então ele está falando dele. Às vezes a gente tem raiva do outro, às vezes a gente tem ódio do outro. Então não é ódio do outro, é eu que estou projetando nele algumas coisas. Algumas coisas nele lembram outros aspectos, outras memórias que eu tive de outras pessoas. Não é? Então, esses são exemplos. Outro exemplo interessante que eu lembrei agora é, por exemplo, se eu chamo, não gosto de falar com fulana porque ela é fofoqueira. Isso quer dizer o quê? Que eu sou fofoqueiro. Isso é muito doído em nós. Quando a gente fala assim, é muito doído. Então, tudo aquilo que eu falo do outro, na realidade, normalmente é uma projeção do que eu sinto, normalmente coisas negativas. Tudo aquilo que eu critico no outro, verifique em você, você deve ter em demasia aquilo que você criticou. Porque se você não tivesse, você não criticaria. Se você não tivesse, você não ficaria irritado. Se você não tivesse, você não iria brigar com a pessoa por causa disso. Então, projeção é isso, é um espelho nosso. Projeção é essa característica de eu colocar para fora, eu não suporto em mim e coloco nos outros as coisas. E aí eu quero mudar o outro por causa daquilo. Mas eu não consigo, porque quem tem o problema sou eu que falei. Então eu falo que o outro é fofoqueiro e quero que o outro mude. Eu quero que o outro deixe de ser fofoqueiro, mas eu não consigo fazer com que o outro deixe de ser fofoqueiro, porque a fofoca e o fofoqueiro sou eu. Então eu não consigo perceber isso. Então projeção, ela tem isso, essa característica que é negativa. Porque se nós projetássemos uma questão positiva, deixaria de ser projeção, passaria a ser identificação. Identificação é uma espécie de projeção positiva. Eu deposito no outro um respeito, uma referência, um grau de importância por ele escrever um livro, por exemplo. Então eu estou projetando nele uma referência positiva. Então não é projeção na realidade, é chamado de identificação. Então toda identificação tem essa característica positiva, certo? Então é isso, projeção é um dos mecanismos de defesa do Freud. Lembre-se que mecanismo de defesa é a maneira pela qual nós encontramos saídas para determinados sofrimentos que encontramos na realidade. Então esse é o segundo mecanismo de defesa, projeção. Na semana que vem eu vou falar de identificação.